Amém. Boa noite. Você que sentou, vou te pedir para ficar de pé mais uma vez, é a última, tá? Quantos aqui estão com fome e sede por Jesus? Amém. Eu creio firmemente que Deus está entre nós. E se Deus está entre nós, tudo pode acontecer. Amém. E eu creio que nessa noite Deus vai derramar uma chama evangelística em nossos corações. Um fogo missionário. Eu creio numa onda de salvação tocando as escolas, as faculdades de Bauru. Uma onda de salvação tocando os lugares mais remotos, mais improváveis possíveis. Uma onda de salvação tocando bares, boates. Ouça isso. Seus amigos que estão agora, nesse exato momento, num bar, na balada, ou num barzinho de narguile, ouça isso. Deus deseja alcançá-los. E eu creio que Deus vai encher seu coração com tanto fogo, que se possível, até nesses lugares você vai para falar de Jesus. Amém? Semana retrasada lá em Brasília, numa balada, a maior balada de Brasília, o Hostel, nós tivemos, se eu não me engano, eu não estava lá, eu estava viajando, mas eu acompanhei tudo ali pelo grupo de WhatsApp. Se eu não me engano, 7 pessoas entregaram suas vidas para Jesus no meio da balada. Deus está encontrando as pessoas em todos os lugares possíveis. Amém? Então nós vamos orar para que Deus nos encaminhe para esse lugar de muita pregação do Evangelho e evangelização. Amém? Abre as suas mãos, abre as suas mãos. Abre as suas mãos. Clara falou mais cedo sobre aquilo que tem a ver com as suas emoções, com a sua alma. E eu creio que você é um cristão saudável. E se você é um cristão saudável, Deus vai encher seu coração de fogo para que outras coisas aconteçam. João, eu não sou um cristão saudável, então vou embora. Não, fique aí, porque o fogo também purifica. Amém? Então abre as suas mãos, feche os seus olhos. E eu quero que você ore com as suas palavras dizendo: Deus, me encha com mais fome e sede pelo Senhor. Me encha de mais fogo missionário, fogo evangelístico. Diga: Deus, me dê mais amor e compaixão pelas pessoas, pelos perdidos. Pai, nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor levante nessa noite homens e mulheres que vão marcar essa geração. Nós oramos por homens como Billy Graham, homens como John Wesley, homens como George Whitefield, homens como John Knox, mulheres como Catherine Kuhlman, mulheres como Amy McPherson, mulheres como Catarina Vambora, mulheres como Edith Schaefer. Pai, levante adolescentes como Evan Roberts, levante homens para as esferas da sociedade como Abraham Kuyper. Pai, homens e mulheres que vão marcar essa geração. Pai, derrame um fogo em nossos corações. Que Bauru se prostre ao Senhor. Pai, eu oro por missionários também transculturais. Um fogo santo no nome de Jesus. Um fogo santo. No nome de Jesus. Que o Senhor nos encontre, meu Pai, como em Pentecostes. Que o Senhor nos encontre como o Senhor encontrou aquele grupo de amigos no dia 9 de abril de 1906, na Rua Azusa. Faça mais uma vez, no nome de Jesus. Não precisamos de um namorado, precisamos do Senhor. Não precisamos de uma namorada, mas do Senhor. Não precisamos de contatinho no WhatsApp, precisamos de Ti. Não precisamos de um charlate no Instagram. Precisamos de um charlate com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você não precisa de um contatinho no WhatsApp. Você precisa de Deus. Amém. E se você é casado, aí não entra para você. Aí seu contatinho é com sua esposa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis,
capítulo 32. Já aviso antes que eu sou corintiano. Não sei se você viu lá no Instagram a piada que eu fiz. Eu joguei lá um bumerangue aqui em Bauru e coloquei a legenda: na terra dos corintianos. Eu imagino quem de Bauru e não torce pro Corinthians vendo o bumerangue. Tipo assim, o que tem a ver? Gênesis capítulo 32. Gritaram qual o nome aí? Tricolor? Pai, nós oramos por libertação, em nome de Jesus. Para não pesar o ambiente, eu não vou falar do time da cor verde, senão pesa o ambiente. Sai em nome de Jesus. Gênesis capítulo 32, vamos às coisas espirituais. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Quantos acharam? Digo amém. Leia aí na sua Bíblia. Diz assim: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da sua coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com este homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva ou transformada. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril até aqui. Nós comemoramos nesses últimos dias, na verdade, nessas últimas semanas, 116 anos de um dos maiores avivamentos da história, que foi o avivamento da Rua Azusa. O pastor Danilo disse que nesse domingo Deus visitou essa igreja de tal forma que ele não conseguiu pregar direito. Por quê? Porque nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, como diz o autor de Hebreus, amém? Então, ali em 1900, Deus encontra um homem, um ex-pastor metodista, chamado Charles Parham. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te contar uma faceta, uma face, uma parte da história desse grande avivamento da Rua Azusa que não te contaram, que muito provavelmente você não acessou nos vídeos ali do YouTube. Alguns detalhes que eu vou contar para vocês tem em 2 livros. Eu amo ler livros, eu tenho um clube de leitura que eu ensino a ler mais, e eu encontrei alguns desses detalhes em um livro que não foi traduzido ainda, e eu penei para ler, porque eu não sei ler direito inglês, mas eu consegui ler algumas informações interessantes. Mas no ano de 1900, Deus encontra um ex-pastor metodista chamado Charles Parham, que tinha um grande desvio teológico. Ele não cria que os irmãos negros eram tão abençoados quanto os irmãos brancos. Ele era, em sua essência, não apenas teológica, mas sociológica, ele era racista. Deus encontra esse homem, ele passa a orar por um avivamento ou por uma reforma. E ele vivia num bairro pequeno ali do estado do Texas, chamado Topeka. Esse bairro tinha mais ou menos 30 mil habitantes. Então esse cara, esse ex-pastor metodista, ele passa a orar por um avivamento, por uma reforma, e Deus diz para ele: ei, não existe avivamento sem Bíblia, não existe reforma sem as Escrituras. Você vai pegar, você vai abrir a sua casa, sua pequena casa, e você vai começar um grupo de estudo bíblico. E assim ele fez. Na virada do ano de 1899 para o ano de 1900, ele abre a casa dele. Ele morava numa casa de 48 metros, ele coloca 11 pessoas dentro dessa casa para estudar as Escrituras com ele. E depois de 3 meses, ensinando as Escrituras,
o Espírito Santo visitou a sua casa. Você já sentiu o Espírito Santo, mano, te visitar? Você já sentiu o Espírito Santo te visitar na sua casa? Deixa eu te falar, é muito bom você receber o Espírito Santo num louvor, no meio de uma oração, no momento de um louvor, ou talvez no momento de um evangelismo, de algo mais sobrenatural. Mas é muito bom também ser visitado por Deus, ser tocado por Deus no momento da leitura da palavra. E melhor ainda, quando a palavra está sendo lida na sua casa. E eu quero declarar no nome de Jesus na sua vida que você vai ter encontros gloriosos com o Senhor a partir de hoje. Não somente na sua igreja, mas na sua casa. Não somente nos momentos extraordinários da vida, mas também nos momentos mais ordinários da sua história. Porque Deus está também, como disse Tish Warren no seu livro Liturgia do Ordinário, Deus está também nas coisas ordinárias da vida. Você vai ter encontros com Deus lavando a sua louça. Você vai ter encontros com Deus tomando banho. Você vai ter encontros com Deus cuidando dos seus filhos. Você vai ter encontros com Deus na sua aula. Lá na sua sala, lá do 9º ano, do 8º ano, do 1º ano, do 2º ano. No seu intervalo da sua escola, Deus vai te visitar. De tal forma que você vai interromper aquilo que você estiver fazendo para buscar mais de Deus. Então, no meio desse estudo bíblico, Deus visita esses 12 homens. Detalhe, tinha só uma mulher nesse grupo de estudo bíblico. Eram 12 homens e uma mulher. Deus visita literalmente essa sala de 48 metros e Ele escolhe encher uma pessoa. Quem? A mulher. Deus enche uma menina, ouça isso, de 23 anos de idade. Quantos aqui tem 23, quantos aqui tem de 20 a 25 anos de idade? Muita gente. Deus encontra a única moça que tinha naquela sala. Uma menina chamada Agnes Osman, filha de húngaros. Ela estava nos Estados Unidos há 7 anos. Ela não sabia ler inglês. Ela era literalmente iletrada como o apóstolo Pedro, como o apóstolo João, como está relatado lá em Atos. Deus visita esse estudo bíblico, esse grupo de estudo bíblico. Ele enche apenas essa mulher, Agnes Osman, filha de húngaros que morava nos Estados Unidos há 7 anos. Por que ela participava desse grupo de estudo bíblico? Porque ela tinha tanta fome por Deus que ela queria aprender mais sobre Deus nas Escrituras. Como ela não sabia ler, mesmo tendo ali uma Bíblia na sua casa, como ela não sabia ler, ela precisava de ajuda de alguém para ensinar as Escrituras para ela. Então, quando ela ouviu falar desse grupo de estudo bíblico, ela topou colar nesse grupo de estudo bíblico. Ela foi cheia de tal forma que ela começou a orar em chinês. Ela começou a orar em chinês, ela está orando em chinês, ela não tem controle sobre o que ela está dizendo. João, como é que ela soube que era chinês? Porque um dos alunos, inclusive era o que estava do outro lado da sala, que eu esqueço o nome dele, mas tem o nome dele, ele também ficou conhecido nessa história. Mas no meio da oração, ele abriu os olhos e ele disse: ei, você está orando? No meio ali do mover, ei, você está orando em chinês? E ele começou a chorar, porque ele era de uma família de chineses, e não sabia falar em chinês, mas ele conhecia a língua. Então ela está orando, e ela ficou orando por 3 dias chinês. Ela orava em chinês, ela falava em chinês, e não só orava, mas ela falava em chinês. Isso aconteceu nos primeiros dias do primeiro mês do século passado, no caso do mês de janeiro. Passado alguns anos, alguns dos alunos do Charles Parham também foram encontrados por Deus. Um dos alunos recebeu o dom de línguas em russo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Os dons de línguas ali de Pentecostes, de Atos 2, são línguas distintas terrenas. E isso está disponível para nós. Já imaginou Deus te encontrar de tal forma que você começa a falar em russo? Você já imaginou hoje aqui? Por que não? Você vai estar aqui orando. Eu também. Você vai estar orando. Eu recebo, eu não sei você, mas eu recebo. Você vai estar orando e de repente você começa a falar a língua de uma tribo africana. Isso precisa mexer com você, irmão. Deixa eu te falar, isso era mais comum no passado do que você acha. E na verdade era mais comum do que as línguas que nós falamos hoje, que são línguas estranhas. Deixa eu te falar, eu sou fissurado em estudar a história da igreja. E eu encontrei algo interessante.
historicamente, a igreja sempre, não muito, mas sempre um ou outro recebia o dom de línguas distintas terrenas, como em Pentecostes. Sempre Deus encontrava grupos no mundo para derramar esses dons de línguas distintas terrenas sobre eles. E eu me fiz uma pergunta nesses últimos meses, em casa, sem sair por conta da pandemia. Eu só tinha uma Bíblia, livros e um celular, e o Netflix e o Play. Então, no meio desses estudos, dessas reflexões, eu me perguntei, inclusive se tu joga FIFA, tá convidado. Modo Ultimate Team eu jogo, tá? Depois eu te passo o user pra gente dar uma brincada. Ganhei do meu pastor esses últimos meses. Yes! Quando o Guga vir aqui, pode falar que eu ganhei dele, tá? Ele vai ter que assumir. Ele sempre ganhou de mim, mas agora eu ganhei dele. E aí, mano, eu me questionei, por que Deus não dá mais dom de línguas distintas terrenas? Porque nós recebemos principalmente dons de línguas estranhas. Aqui eu tenho uma teoria, você pode ter a tua, eu tenho a minha, não está nas escrituras, então pode ser questionado. Talvez Deus não tenha nos dado, e aqui eu vou linkar com o tema da mensagem, presta atenção. Muito provavelmente Deus não tem nos dado dons de línguas distintas terrenas por conta da nossa espiritualidade. Como a nossa espiritualidade é muito focada somente em culto de sábado e domingo, como nós não temos aquele desejo que aqueles homens de Atos tinham de marcar cidades e nações, como nós não temos a fome de Billy Graham, quando nos seus 19 anos, na Inglaterra, ele cravou os seus 2 joelhos, ali no quarto de Wesley, onde John Wesley orava, essa fome que ele tinha, onde ele disse, Deus, o que o Senhor fez na Inglaterra com Wesley, faça comigo na América. A fome de John Knox, como no século XVI, onde ele disse, Deus, me dê Escócia senão eu morro. A fome de Whitefield, que repetiu a mesma oração, agora no contexto dele do século XVIII na Inglaterra. Como nós não temos esse desejo, Deus, me dê uma escola, me dê nações. Deus olha para nós e vamos tentar pensar com a mente de Deus. Como eles não vivem uma espiritualidade focada na pregação do Evangelho, eu não vou dar dons de línguas distintas, porque eles não vão usar. Faz sentido? Quantos estão comigo? Eu vou dar então para eles o quê? O dom de línguas estranhas. Por quê? O dom de línguas estranhas, de todos os dons, é o único que você pode usar até numa ilha isolada de todo mundo. Isso é forte, gente. Quais são os dons mais presentes na igreja? Línguas e profecia. Profecia para a igreja, línguas, edificação pessoal. Cadê os dons para alcançar as ruas? Palavra de conhecimento, dom de cura, dom de palavra de sabedoria, dom de línguas distintas. Pense comigo, vamos se colocar no lugar de Deus. Para que vou dar um dom para o João de cura, sendo que não ora por cura? Agora vamos lá, você sai dessa conferência querendo ganhar sua escola para Jesus, aí você tem um amigo ateu, e você não se envergonha do poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, você é um cara ousado, intrépido, você tem fome, e Deus está vendo o seu esforço em tentar ganhar sua escola para Ele, mas não tem acontecido praticamente nada. Se coloque no lugar de Deus. Fica ou não fica mais óbvio Deus te dá um dom de palavra de conhecimento, sabedoria, cura ou de línguas distintas para você usar na sua escola? Aí faz sentido Deus te dar um desses dons, porque são dons para você usar lá fora. Cara, aquela minha filha lá de Bauru, ela tem tentado ganhar a faculdade dela para mim. Eu vou dar um dom de cura para ela, para ajudar a minha obra a ser feita. Faz ou não faz sentido? Então eu quero aqui te convidar a você viver uma vida cristã mais focada nos outros do que em você mesmo. E como você vai conseguir fazer isso? Entendendo o que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Ele disse, ei, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber e vestir. Olhai para as aves dos céus, os lírios do campo, olhai para a natureza. Se eu cuido deles, que são apenas minhas criaturas, quanto mais cuidarei de vós, que sois meus filhos. Filho que conhece o pai não pede para o pai cuidar de si, porque você conhece tanto seu pai, que você sabe que ele te ama muito, você não vai pedir, Deus, ei, cuida de mim aqui, o meu diploma, pá, os meus estudos, me dê uma graça aí para eu passar ali na faculdade de medicina. Você não vai nem orar por isso, porque você tem fé. Isso é estranho, né? Porque não orar pode ser
uma prova de que você não tem fé, mas pode ser também uma prova de que você tem fé. Já viu Jesus falando sobre oração? Não ore como os fariseus, vãs repetições. Eles pensam que eu sou um ser maquiavélico e um ser divino que se esquece das promessas e das coisas. E aí você passa a focar a sua vida cristã naquilo que você não tem. Você já tem um cuidado de Deus, mas você não tem a sua escola. Você não ganhou a sua escola ainda. E você tem 1, 2, 3 anos, 4 anos para fazer isso acontecer. Você não tem sua faculdade ainda. E talvez você está no seu último ano lá. Você não tem. Você está pedindo por aquilo que você tem, deixando de pedir por aquilo que você não tem. Você já tem todo o cuidado de Deus, mas você não tem um legado. Você não tem a sua cidade ainda. Você não tem os seus amigos ainda aqui com você. Você ainda não tem todos os seus familiares contigo. Então você, entendendo o cuidado de Deus para contigo, para com você mesmo, você passa a orar por aquilo que você não tem. Eu entendi isso no início da minha conversão, quando Deus me encontrou dia 17 de dezembro de 2015. Eu quero mostrar umas fotos para vocês verem como é que eu era. Não assuste, solte essas fotos aí, por favor. Olha eu aí. Se você perceber ali, eu tomei vesgo. Ali é muita droga. Olha a cara dos elementos. O cara está de Juliette à noite. Juliette à noite, irmão. Isso não é normal. Se você conseguir me explicar, você me explica. Passa. Ó, só doido. Próximo. Aqui, gente, presta atenção. Pedro, preso. Golac, assassinado. Kratos, preso. Breno. Ele tatuou, nesses últimos meses, eu encontrei no rave, palhaço. Palhaço é símbolo de matar policial. O Jonathan virou missionário da Igreja Universal. É por isso, meus irmãos, que eu nunca vou falar mal da Igreja Universal. Eu critico algumas coisas que eles pregam, mas eu não posso, porque está aí um fruto. O Paraíba, que era o apelido dele, era um dos mais intensos no mundo. Ali o Arthur ainda usa drogas e ali o Nelson, enfim, que também ainda vacila. E Deus me encontrou, pode ligar as luzes. E Deus me encontrou. Dia 17 de dezembro de 2015, Deus me encontrou e eu estava nesse contexto. Eu não tinha amigo crente, tinha muito tempo que eu não pisava na igreja. Quando Deus me encontrou, a primeira coisa, Ele me disse 3 coisas. Vamos lá. Você é meu filho, você é puro. Isso para você pode não ser nada. Para mim significou muita coisa, por conta de algumas coisas ali que aconteceram na minha vida. Terceiro, me peça algo. Deus me encontrou e Ele disse essas 3 coisas para mim. Quando Ele me disse, me peça algo, eu tinha uma mãe sendo internada em clínica de reabilitação pelo menos 2 vezes por ano, por conta de problemas psicológicos. Eu tinha uma irmã começando a trilhar pelo caminho que eu estava saindo da vida louca. Eu tinha a minha vida destruída nos estudos. Eu estava ainda no primeiro ano do ensino médio com 17 anos. Eu tinha muitas possibilidades de petições. Você não concorda comigo? Eu me perdi em uma fração talvez de 5 minutos. Não vou cravar porque eu não tinha relógio, não medi isso. Não calculei. A última coisa que você pensa quando Deus te encontra é ficar calculando o tempo. Você sai do espaço-tempo. Agora você pisa na eternidade. Mas eu acho que foram, durante uns 5 minutos eu questionando, entre lágrimas derramadas, eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo bem assim, me peça almas. Eu estou falando de um jovem, você vislumbrou, aquele jovem ali, sem pisar na igreja, eu ouvi isso dentro de si. Eu não tinha contato mais com pregação. Eu ouvi isso diretamente de Deus, me peça almas. Aí eu me lembrei de um enterro que eu participei na proclamação da República de um dos meus melhores amigos, João Vitor, que morreu na minha frente badagando lança-perfume. Quando eu ouvi isso, me peça almas, minha mente foi levada ao mês anterior, ao enterro, que tinha acontecido 32 dias antes. 15 de novembro, 17 de dezembro. 32 dias depois eu estava ali. Eu vendo aquela cena, junto com aquela voz dentro de mim, eu comecei a chorar por almas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Chorando por almas no dia da minha conversão. 5 dias depois eu estava no metrô pregando o evangelho e ganhando um cara, que eu nunca vou me esquecer do nome dele, Pedro Farias. Eu preguei, gaguejei pra caramba. Na verdade eu nem preguei o evangelho, eu contei meu testemunho. E aí ainda eu andava daquele jeito.
Então os caras olhavam e falavam, verdade. Dá para ver que, né? Dá para ver que aconteceu alguma coisa aí, irmão. E aí um cara que estava lá, que era o único humano no vagão, deu crédito ao que eu falei. Ele levantou a mão, tirou o boné dele, orei por ele, ele voltou para Jesus. De lá para cá eu estou aqui. Amanhã é meu aniversário. Quando acabar a comemoração, eu estou na balada. Eu falei hoje no podcast. Deixa eu te falar um negócio. E aqui eu vou te provocar um pouco. Você vai para o culto até os 99 anos de idade, se você não for acometido por uma doença que te incapacite de vir. Ler a Bíblia, você vai ler até um possível Alzheimer chegar. Até os 90 você está lendo. Orar, você ora até a morte. Jejuar até a morte. Presta atenção. Tá. Todas essas coisas você pode fazer com 99 anos de idade. Tem algumas coisas que você não pode fazer. Ou pode, mas vai ficar muito difícil. E aqui eu estou pensando muito agora em você, jovem. Você não pode mais ganhar sua escola para Jesus. Sua faculdade, também não. Você não pode ir mais na porta de uma escola falar de Jesus. Talvez porque o tempo já passou. Você não pode mais tentar ganhar os seus amigos na balada. É outro tempo. Você não pode mais ir na festa de 15 anos da sua amiga para olhar nos olhos dela e dizer, Jesus te ama. Tem coisas que você não pode mais fazer lá na frente. Sabe o que a gente tem feito hoje? Nós temos gastado o nosso tempo fazendo coisas que você pode fazer lá na frente, deixando de viver algumas coisas que você só pode viver hoje. Você que é adolescente, quer uma dica? Vaza de TikTok. Vídeo eu gravo até dentro do hospital. Presta atenção. Dentro do hospital você pode gravar um vídeo evangelizando alguém. Você pega, grava, Jesus te ama, posta no TikTok. No hospital, você não pode mais ir para a rua pregar o evangelho. O que você tem feito com o que Deus te entregou para você viver hoje? João, por que você não tem? Por que você não está ali, talvez ali muito nas redes sociais? Eu estou vivendo o evangelho. Deixa eu te falar, você vai viver tanto o evangelho, daqui 10 anos você vai aparecer nas redes sociais. Você vai ter vivido tanto o evangelho que você vai ter muita história para contar. Quantos estão comigo? Vão te falar, me conte uma história na sua escola. Senta aí, você quer qual? Do primeiro ano, do segundo ano? Conta do segundo ano, você vai ter uma história de segundo ano. Deixa eu te falar, me conte uma história da sua faculdade. Você vai ter. Me conte uma história, você agora adulto. Pai, você já vai contar a história. Eu sou pai e vivi isso. Me conte, você tem história em todo canto. Em Brasília eu peguei um menino, dá para falar, um menino que me pede muito conselho, ele é muito das redes sociais, não vou entrar em detalhes. Peguei ele e dei um rolê lá em Brasília. E ele pedindo muito conselho, João, como é que eu uso as redes sociais, pá? E ele perguntou isso umas 10 vezes. E na 10ª vez eu estava tomando açaí e falei, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui o açaí, entra no meu carro e vamos dar um rolê. A gente deu um rolê, aí eu comecei a mostrar para ele, lá na minha cidade, tá vendo aquele shopping? Ali eu já vivi umas 10 experiências com Jesus. Não tem aquela menina que você conheceu? Ela se converteu ali naquele shopping. Aí eu dei outro rolê, tá vendo aquela balada ali? E eu já entrei lá para falar de Jesus. Tá vendo aquela barbearia ali? Era uma balada, foi fechada porque a gente esvaziou. Tá vendo aquela faculdade? Eu não fiz faculdade, mas eu ia na porta em 2018 para pregar lá para a galera do CEUB. Tá vendo aquela escola? Aí no final ele perguntou, João, mas eu não entendi. Eu pedi para você me dar dica das vezes. Eu falei, eu te dei a dica. Viva o evangelho. Toque em gente. Toque em gente. Toque em gente. Não toque, sei lá, toque em gente. Você vai ter tanta experiência para contar na vida, que você vai ter muita autoridade. Quando te passar o microfone, você vai ter autoridade para falar qualquer coisa. Você vai ser um evangelho ambulante. Em 1906, no grupo de estudo bíblico, agora não mais no Texas, mas lá em Los Angeles, Deus encontra o único aluno negro que tinha ali naquela turma de Charles Parham. Agora não eram mais 12, agora eram 9. William Seymour, filho de ex-escravos, ex-garçom,
manco de uma perna, cego de um olho. Sabe onde ele assistia aula? No corredor, porque ele era negro, não podia assistir junto com os brancos. Naquela época era pesado o racismo. O KKK estava começando a surgir, Ku Klux Klan. Eu não podia assistir dentro da sala de aula. Eram 8 brancos e um negro. Dia 1º de abril de 1906, Deus entra naquela casa. Ele escolhe encher um. Quem? O negro. William Seymour. Dos 9, só um não tinha faculdade. Seymour. Dos 9, um não sabia ler direito. Seymour. Deus escolheu o mais improvável. Ele é cheio de tal forma, e aqui eu vou resumir. 8 dias depois ele está numa casa com 2 pavimentos. E nessa casa tinha 5 pessoas, 5 rejeitados pela igreja. Deus entra nessa casa, mais uma vez eles estão orando. A presença de Deus foi tão gloriosa. Tinha 2 mulheres lá dentro, uma delas Julia Hudkins. A presença de Deus foi tão gloriosa que as filhas dessas 2 mulheres e dos homens também entraram naquela casa e começaram a brincar de pique-esconde dentro de uma fumaça. Eles se escondiam no meio de uma fumaça. Que fumaça era essa? Fumaça de glória. O jornalista da época lá de Los Angeles entrou na casa procurando o objeto que fazia fogo. O que eles encontraram? Nada, nenhum objeto que causava fogo. De onde vem a fumaça? É a Shekinah de Deus, é a glória. Agora vamos lá, ouça isso. Agnes Osman, que eu citei 6 anos antes, que foi cheia e recebeu o chinês. Sabe qual foi o fim dela? China. Morreu pregando o evangelho. Ela tinha um sonho: casar. Não casou. Porque naquela época, para ela ir para a China pregar o evangelho, se ela casasse ia demorar o dobro para ela ir. Ela falou: não vou. Se for para casar, eu vou casar lá. Ela foi. Só que ela durou 12 anos pregando. Ela não tinha conhecido ninguém. No 12º ano ela é presa, junto ali de Hudson Taylor, mesmo contexto, e ela morre dentro da cadeia pregando o evangelho. Qual foi o fim de William Seymour? Seymour, ele tinha várias doenças, mas ele não parava de pregar o evangelho e contar o que tinha acontecido com ele em 1906. Ele morreu pregando o evangelho, vivendo o evangelho. Onde eu quero chegar? Presta atenção. Ninguém que é tocado por Deus permanece o mesmo. Você vai perder o controle da sua vida e da sua história. Um dos nossos maiores problemas é que a gente está muito confortável. O controle ainda está em nossas mãos. Por isso que muitos dos jogos que a gente joga na vida, a gente perde. Porque o controle não está na mão de Deus. E eu não estou falando para você entregar o controle na mão de Deus. Você é incapaz disso, eu também sou. Você só é capaz de entregar o controle, cheio pelo Espírito. Deus te enche de tal forma que você deixa, você solta. Você solta, aí o controle sai. E agora quem passa a guiar você é o Espírito Santo. Pode soltar o vídeo para mim, por favor? Esse vídeo aqui é de um dia que eu perdi o controle da minha vida. Eu queria ir para o culto louvar e Deus me tirou de lá. Ele falou: você vai para outro lugar. Você vai para o carnaval falar do meu amor para as pessoas. Esse, na verdade, é outro vídeo. Isso daí é lá no Céu na Terra. Isso daí, gente, é o esgoto de Brasília. Quando você for lá em Águas Claras, você vai perguntar: onde é o esgoto? A gente está lá. Aí está o vídeo. Pode colocar desde o início e soltar o áudio, por favor. Gente, eu tava indo pro carnaval. Vocês têm noção pra onde eu tô indo agora? Sério, vocês... Vai, eu tô indo pra igreja. Vamos pra igreja, vamos pro culto. Essa daí é a Paula. Encontrei ela no carnaval. Eu estava dentro do carro e o Espírito Santo veio sobre mim. Senti o Espírito Santo, ele falou: ei, para o carro e vai falar do meu amor para uma menina, uma filha minha que se afastou de mim nesses últimos tempos e eu desejo encontrá-la. Sabe quando Deus fala para você fazer algo que você reluta? Deus fala: faz, aí você não faz. Aí você faz lá na frente, mas você faz de outra forma. Se fizesse antes ia ser melhor. Isso aconteceu, eu estava dentro do carro com 2 amigos, um missionário do Iraque e um profeta. Você tem que ter amigo profeta, aqueles malucão que vê tudo, anjo, demônio, todo canto. Mano, eu vi uma vez na minha vida e acabou. Os caras vê toda hora. E aí eles falam: tá ali. Aí eu olho, não tem nada, irmão, não tem nada. Aí teve um dia que eu fui, mas isso tem tempo, tá? Ele falou: tá ali, eu fui, eu passei lá. Cadê? Eu não estou sentindo nada aqui, irmão. Eu não vejo nada, eu não estou sentindo nada. Tu tem que ter esses amigos meio doidão. Eu estava no carro com eles 2.
E aí Deus me visitou. Na hora eu olhei para o meu amigo João. Falei, bom, se Deus me visitou, o profeta aqui deve ter sido visitado segundos antes. Olhei para o meu amigo, nada. Eu falei, e aí, João, bom? Ele olhou assim, bom. A gente já estava no carro há muito tempo, a gente tinha tomado café juntos, pá. Aí ele olhou assim, dirigindo, bom. E a gente ouvindo louvor, altão. Aí a gente prosseguiu. Você que conhece Brasília, em frente à torre de TV. Passamos pela torre, onde foi o descendo. Deus falou. Quando chegou na rodoviária, aí eu perguntei para o João, e aí, João, você está bem? Está bem? Ele, sim. Aí ele ficou olhando assim, ele voltou e prosseguiu. Aí eu olhei para o Natan, e aí, Natan, hoje vai ser top, hein? Aí ele, vai. A gente ali, já entrando na L2 Sul. Aí eu parei assim, eu estou no banco passageiro, olhei assim para o João, falei, mano, eu preciso falar um negócio para vocês. Deus me visitou agora há poucos segundos atrás, e ele falou para a gente parar o carro lá na torre de TV. Aí o João olhou assim para mim, na torre ali, lá atrás? Falei, sim. Aí ele falou, mas por que você não falou antes? Falei, ah, mano, sei lá, eu relutei, eu pensei que não era Deus. Por isso que eu te perguntei se você estava bem, porque eu pensei, vai que Deus falou com o cara também. E aí você não falou nada, eu pensei, então não deve ser nada não. Aí, resultado, a gente fez o caminho de volta, deu uns 10 minutos, chegamos ali na torre de TV, uns 5 minutos para achar lugar, paramos o carro. Quando a gente desceu do carro, na minha diagonal esquerda tinha uma menina descendo do carro e fechando o carro. Eu pensei, é o carro dela, ela estava só. Quando eu olhei para ela, eu vi uma flor em cima da cabeça dela. Uma flor tipo um girassol, uma primavera, aquela flor amarela. Quando eu olhei para ela e vi isso, quando eu tive essa visão, Deus me disse, ela é pura como uma flor no meu jardim. A menina que eu falei que eu queria encontrar é aquela. Está aí a minha filha. Falei para os caras, falei, vou abordar ela, para não criar um ambiente ruim, sei lá, 3 homens com uma, não é legal. Então eu chego, abordo, depois de alguns minutos vocês chegam juntos. Demorou. Deu o pique, alcancei ela, esperei ela virar para mim, para eu estar literalmente no campo de visão dela. Quando ela olhou para mim, me leu, literalmente ela me leu, como você lê qualquer um que está andando na rua. Eu estava na frente dela. Ao pedir licença, me apresentei, perguntei o nome dela, a gente se apresentou. E depois de uns 2 minutos ali perguntando coisas avulsas, aleatórias sobre o lugar, sobre o carnaval, perguntei algumas informações. Quando encerrei, criei a conexão, falei, Paulo, então, eu vou direto ao ponto, eu sou cristão e eu não sei se você crê em Deus. Aí ela, eu creio em Deus. Falei, que legal. Falei, então, aí eu travei assim, talvez vai soar um pouco estranho. Não sei se você crê que Deus fala com a gente. Ela, sim, não, eu creio. Eu já fui da igreja, e eu era de uma igreja que crê que Deus fala com as pessoas. Assembleia de Deus, só para você entender. Aí eu pensando, yes, ela não vai achar estranho. Aí eu estou olhando para ela, eu falei, então, Paula, Deus me visitou no meu carro. Os caras já estavam lá comigo, os meus 2 amigos. E Deus me disse que Ele queria encontrar uma filha dele, que estaria afastada dele, aqui, nesse bloquinho de carnaval. Quando a gente parou o carro e eu te vi fechar a porta do seu carro, o Espírito Santo me mostrou uma flor em cima de você, uma flor amarela, parecendo um girassol ou uma primavera. Nesse momento ela começou a chorar. Ela está chorando. Ela chorou tanto que ela pegou as 2 mãos dela e colocou nos 2 olhos. Ela baixou a cabeça e ela começou a chorar. Peguei minha mão, coloquei no ombro dela e comecei a declarar palavras de Deus em cima do que eu tinha visto. Declaro que você é pura, você é amada por Jesus. Depois de uns 10, 15 segundos, ela tira as 2 mãos dos olhos, ela volta a olhar para mim. Eu falei, Paula, Deus me trouxe aqui porque Ele tem saudade de você. Ela falou, gente, eu não estou acreditando, isso é verdade? Isso não é brincadeira? Eu falei, não, Deus nos trouxe aqui porque Ele queria te alcançar. Aí o Natan já estava emocionado, todo mundo emocionado, ela chorando, todo mundo chorando ali. Eu falei, Paula, Deus tem saudade de você. Ela falou, eu estou fugindo de Deus há muito tempo. Inclusive hoje, eu estou em fuga de Deus. Falei, como assim? Era para eu estar no acampamento de uma igreja. As minhas amigas me chamaram para o acampamento de carnaval da igreja e elas iam me buscar lá em casa. Eu peguei meu celular, coloquei no modo avião, ela pegou o celular dela e me mostrou no modo avião. E eu vim para o carnaval, eu estou só. Eu não vim com ninguém. Eu coloquei uma roupa, me vesti aqui. Detalhe, ela estava vestida de coelhinha da Playboy. Coelhinha era a pior, a mais improvável. Se eu olhar, você ia passar reto. Eu coloquei essa roupa,
e vim. E eu estou sem ninguém aqui. Eu estou fugindo de Deus. Eu estou em fuga de Deus. Falei, Deus nos trouxe aqui para te encontrar em meia fuga. Porque você nunca vai conseguir fugir de Deus. Falei, Paula, 10 mil passos que você dá em direção contrária a Deus, basta Deus dar um passo que Ele te alcança, porque a perna de Deus é muito maior que a sua. Ela volta a chorar. Eu perguntei, você deseja entregar sua vida para Jesus? Ela disse sim. A gente colocou a mão nela de novo, nos ombros dela, e oramos. Aquela oração clássica quando alguém volta para Jesus. No meio da oração eu tive uma visão. Eu vi ela adorando Jesus na minha igreja, com as duas mãos levantadas. Só que eu achei estranho porque ela estava de coelhinha da Playboy na visão. Falei, não faz isso. Como é que ela vai ir na minha igreja? Vai? Quantos jovens? O jovem agora, na flor da pele, os negócios, né, os hormônios. Não vai ter como, ela vai... Enfim, aí eu ignorei a visão, amém, glória a Deus. Ela vai um dia na minha igreja. E Deus falou, ela vai assim, ela vai hoje. Você vai chamar ela, você vai chamá-la e ela vai. Aí eu terminei a oração em nome de Jesus, amém. Eu olhei assim para ela e falei, Paula, tive uma visão contigo. E na visão eu te vi adorando Jesus na minha igreja. Ela, amém, legal, eu vou onde é que é sua igreja? Falei, lá na Asa Sul. E a gente estava na Asa Sul. Eu estava totalmente fora dos negócios normais. Falou, mas e que quadro? Falei, na 616. Não, eu vou um dia. Aí eu, top, amém. Glória a Deus. Aí eu fiquei olhando assim para os caras olhando para mim, olhando para ela. E eu já tinha contado para os caras. Enquanto a gente estava orando, eu falei, Natan, comando. Eu falei para o João, adorando Jesus, assim, com essa roupa. Ele falou assim, não mais. Aí o João olhando assim para mim, ele meio querendo rir, diante de todo o contexto, eu lutando com Deus, e ela olhando para mim, ela não entendendo, por que o João estava rindo para mim? Aí eu olhei assim para ela, aí eu, só que eu vi você adorando Jesus com essa roupa aí. Aí ela, assim? Eu falei, sim, desse jeito aí. Ela falou, mas eu não vou me vestir assim para ir para a igreja. Eu falei, não é que você vai se vestir assim para ir para a igreja. Mas assim, eu te disse que estava indo para o culto ainda não começou, vai começar daqui a pouco. Se você quiser ir para a igreja, vamos. Você não se vestiu assim para ir para o culto. Você veio para o carnaval, Deus te encontrou e você foi. Não tem nada de errado nisso. Falou, nada de errado? Falei, não, é de boa, minha igreja é de boa, top, galera top. Aí eu por dentro pensei, meu Deus do céu. Eu pensei, não sei se é pior, o culto de domingo ou o culto de jovens. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para o meu pastor, vou falar para ele, e você vai para o culto, é de boa. Ele falou, tá, eu topo. Mas eu tenho uma camisa ali no meu carro, eu vou vestir a camisa para melhorar, não vai tampar tudo, mas já vai melhorar, e a gente vai para o culto. Aí eu, fique à vontade, vai, não tem problema, pode colocar a sua camisa, vai, coloque tudo que você quiser. Ela foi no banheiro do lado, tirou lá os negócios da cara dela, tirou uns negócios assim, e colocou a camisa, ela foi para a igreja. Quando cheguei lá, e reuni algumas meninas da igreja, e falei, aconteceu isso, e eu não vou falar quem é, vocês já vão ver, vocês vão identificar a menina mais diferente que tiver aqui, é ela, vai lá, ora por ela, ama ela, expulsa tudo que tiver, abraça, chora, unge, faz tudo. Vocês conhecem o Gilberto Araújo? Estava agora lavando meu carro, vou resumir toda a história. E ele lavando o carro dele, ele falou, João, eu estou começando o ministério de evangelismo lá na minha igreja local. E vão ter 2 líderes, um homem e uma mulher. O homem você não conhece, a mulher você conhece. Chama Paula Reis. A Paula Reis vai liderar o time de evangelismo da igreja de um dos caras mais sensacionais que tem em Brasília. Aplauda Jesus. Quanto tempo ela tem de conversão? 2 anos. Qual foi o mês da conversão dela? Fevereiro de 2020. Você lembra do que aconteceu em março de 2020? A pandemia? Ela tem 5 meses de igreja local presencial, porque ela é enfermeira, ela não podia colar nos cultos. Toda a vida cristã dela, o início se resumiu ao que ela viveu no quarto dela. 2 anos de convertida. Mãe solteira, 25 anos de idade. Deus está fazendo algo no Brasil.
E hoje eu vim só te fazer hoje eu vim só fazer um negócio. Eu vim te convidar para que você participe disso. Aí você pensa assim, pô, João, mas eu não estou preparado. Você não precisa estar preparado. Você acha que Deus é fraco e precisa da nossa ajuda? Deus é poderoso, soberano, onisciente, onipresente. Deus não precisa da sua força. Inclusive, Deus não precisa da sua santidade. Sabe como eu venci a pornografia? Rua. Quando eu comecei a viver o evangelho, eu falei, isso daqui é muito mais louco. Isso daqui é muito mais... Isso daqui me preenche. E eu parei de ver pornografia e me masturbar. Deixa eu te falar, eu não ia vencer pornografia só com o culto de domingo. Não ia, eu tenho certeza. Inclusive, até conversei isso com o meu pastor. Se fosse para depender só de culto, eu estou falando de mim, eu não ia conseguir. Porque eu vim de um contexto de muita loucura, de pichação na rua, de adrenalina. Não ia dar para viver um evangelho muito 80 batimentos cardíacos por minuto, se é que você me entende. Hoje eu venho te convidar para que se acelere isso daí. Deus pode te entregar a sua escola. O Pedro Farias eu ganhei ainda viciado em pornografia. Eu não venci a pornografia assim. Eu fui vencer a pornografia uns 3 meses depois de ter ganhado minha primeira alma para Jesus. Então muitas das coisas que você vai viver com Jesus lá fora vai ser ainda quebrado. Isso é bom, porque o povo vai olhar para você e vai falar, eu não vou honrar esse cara, ele está quebrado. Honrar no sentido de glorificar, tá? Eu não vou dar glória, pronto, eu não vou dar honra e glória para ele, porque não tem nada a ver com ele. Ele é um cara quebrado, é uma mina quebrada, ele é limitado como eu, só tem Deus nele. Eu vou glorificar Deus, eu vou dar honra e glória para Jesus, eu vou dar honra e glória para Jesus. Então Deus hoje te deseja entregar algo, talvez uma nação. Vou te falar, alguns de vocês aqui podem daqui a alguns anos não estar no Brasil. Eu estou me preparando já tem um tempo para abraçar a Europa. Todo ano eu vou lá, faço leitura de campo, pá. Foi lá na Europa em 2019. Sabe o que eu levei? Um caderno de anotação. Fui numa discoteca e falei, Rubem, minha igreja espanhola, isso é difícil acontecer. Acabou o culto, preguei, ele falou, e aí, vamos comer? Eu falei, não, vamos comer não. Ele falou, como assim não vamos comer? Tem alguma balada aqui? Balada? Eu falei, discoteca, em espanhol. Ele falou, tem. Me leva lá, por favor. Ué, mas não é aqui, é em Valência. Vamos lá então. O que você quer fazer lá? Eu não me conhecia muito. Eu falei, eu quero fazer leitura de campo. Eu fui explicar o que era. Eu quero conhecer o povo da Espanha. Fui lá, fiquei lá 3 horas, anotando tudo, desenhando um plano de evangelismo que um time de missionários iria cumprir meses depois. Voltamos em janeiro de 2020. A gente ganhou só nas ruas de Cartagena 37 espanhóis, sem contar ritano e sem contar brasileiro. Teve uma moça lá que eu me esqueci o nome, não sei se ela é espanhola também, mas ela pegou a balada dela, ela tinha uma discoteca, Deus encontrou ela, e ela falou, vocês podem vir aqui, eu dou ingresso para vocês tudo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí foi um time de evangelismo lá nosso, de missionários aqui do Brasil, eles entraram e fizeram a arruaça lá. Eu vim te convidar para que você viva por algo maior. Se você chegar na sua vida só com diploma, sua vida foi medíocre. Se você chegar no final da sua vida só com aquilo que a terra produz, sua vida foi medíocre. Você precisa chegar no final da sua história com muitas histórias eternas para contar. E só tem como você ter histórias para contar com algo eterno se você fizer uma coisa: tocar em gente. Hoje eu vim te chamar para você tocar em gente, amar pessoas, viver o evangelho, falar de Jesus para seus amigos, para suas amigas na sua escola. E se não é você que vai ganhar a sua escola, você vai me responder quem? Se não você, quem? Se não agora, quando? Talvez você não vai entender, mas grave isso. Ninguém garante que vai vir daqui para frente no Brasil. Na Europa durou 300 anos o mover. Nos Estados Unidos diminuiu muito. A gente está vivendo algo extraordinário. E você precisa aproveitar isso. Deixa eu te falar, todas as vezes que tiver um louvor top, pô, João, eu fui lá na sexta, cara, eu senti um louvor um pouco diferente, estava acima da média. Vou te dar uma dica: feche os olhos e mergulhe em Jesus. Lute com Deus como Jacó lutou. Até esqueci de Gênesis 32, que a gente leu, não leu para nada. Mas agora ok.
E aqui eu vou encerrar, o louvor já pode subir. Eu tento pregar ali bonitinho, eu tento, meus irmãos. Eu tento, mas eu não consigo. Se eu descer do púlpito, você pode saber, já era. Está ali a palavra ali, ó. Acabou, está ali, já era. Fechou a Bíblia. Agora é aqui. Deixa eu te falar, você tem que aproveitar as águas subindo para você lutar com Deus. Presta atenção aqui que eu vou encerrar. Ouça isso. Jacó queria se reconciliar com Esaú. Eles brigaram, lembra? Jacó era conhecido como trapaceiro. Ele trapaceou no nascimento, tentando vir na frente do seu irmão gêmeo Esaú. Trapaceou Labão para ficar rico. Trapaceou seu pai Isaac para receber a bênção da primogenitura. E aí, passados 9 anos, ele cai em si e ele diz: ei, eu errei com meu irmão, eu preciso do perdão dele. Aí ele volta da terra longínqua que ele tinha ido, fugir da ameaça de seu irmão. 9 anos depois, e ele volta para se reconciliar com Esaú. E agora ele está numa cidade, fronteira com a cidade que Esaú estava. Ele ia para a cidade de Esaú encontrar Esaú no domingo. Gênesis 32, o relato é de sexta. Sexta-feira, ele pensa: cara, eu preciso tirar um momento ali com Deus, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso de um momento comigo mesmo. Enquanto os meus empregados vão até Esaú para checar como é que ele está, porque se os meus empregados falar que ele tem uma bazuca lá, eu não vou, ele vai me matar, eu não sou besta. Então eu vou mandar os empregados para ver se está tudo ok, para ver se eu tenho chance com o cara. Os empregados foram e Esaú ficou sozinho. Diga comigo, sozinho. Jacó sozinho na tenda, sozinho. Deus o visitou. Suas maiores experiências com Deus vão ser só. João, estou me sentindo um pouco só. Pode ser um convite de Deus para você. No reino de Deus até a solidão é aproveitada. Até a solidão é aproveitada. E ele está só ali, Deus o encontra. Só que Deus o encontrou na figura de um homem. Isso se chama teofania. Deus se esvaziando de tal forma que ele pode tomar a forma de um homem. Você conhece todas as pessoas que estão aqui? Deus pode estar aqui, estou brincando. Na pessoa de homem não, enfim. Mas Deus tomou a forma de um homem, igual tomou a forma de homem na pessoa de Jesus. E agora ele está literalmente na figura de um homem. É homem Deus, Deus homem. Um homem entra na tenda. Quando ele olha para o homem, ele pensa: é homem, é um ladrão. Entrar na tenda à noite, ele vai me roubar. Ele estrava uma luta. Agora presta atenção, se tu pensar que a luta foi de soco, vai ficar meio estranho. Jacó dando murro em Deus, estranho, né? A luta é tipo sumô, um cravando a mão na outra. Ninguém mandou sentar na frente. Ó, é aqui, ó. Vai, me empurra. Não, me empurra, você vai me empurrar. Isso. A luta é aqui, ó. Eu sou Jacó, ele é Deus. Um empurrando o outro. Ele me empurra e eu empurro ele. Pode sentar agora. Já filmaram, vai lá pro Instagram. E aí, a luta é tipo sumô. Os caras estão se empurrando. Jacó está empurrando esse homem está empurrando Jacó. Esse homem solta uma frase. Ele solta uma palavra. Quando ele solta essa palavra e frase que não vem ao nosso caso aqui, quando ele solta isso, e esse homem toca na coxa de Jacó, Jacó cai em si. Além de cair literalmente com o seu corpo, porque ele cai com o seu corpo, ele se prostra fisicamente, o homem interior dele, a alma dele, o intelecto dele cai em si. O que significa? Ele reconheceu que aquele homem não era só um homem, mas um homem Deus. Que aquele homem era Deus. Opa, estou lutando é com Deus. Você precisa lutar com Deus, mano. E no meio da luta, Jacó, ele diz: Deus, agora que eu descobri que você não é um homem, você é homem Deus, você é Deus, eu vou te dizer um negócio: não saia da minha tenda sem antes me abençoar. Deixa eu te falar, a gente aproveita tão pouco a presença do Espírito Santo. Você se contenta com tão pouco, só um arrepio e ele já pode ir embora. É sério que você saiu de casa para vir aqui só para receber um arrepio? Só para ter uma boa sensação? Vem receber um legado que Deus quer te entregar. Vem receber a sua escola, a conversão do seu pai que está no alcoolismo, a conversão do seu avô que está preso na idolatria no interior. Vem receber algo maior. Jacó olha para Deus e diz: eu quero algo maior. Eu tenho fome de você. Eu não pedi para que o Senhor me tocasse. Tem isso aí. Jacó não pediu. Suas maiores experiências com Deus vão ser quando menos você esperar. Por isso que
Por isso que, pô, João, eu vivi uma vida com mais expectativa, eu estou me sentindo morno. Pode ser Deus te preparando para viver a sua maior experiência com Ele. Porque Jacó não pediu, Deus me visite. Pô, João, na conferência do ano passado eu estava, Deus me visite. Hoje eu estou aqui quietinho, igual Jacó, estava quietinho. Jacó não pediu, Deus me encha. Ele estava quieto, de boa na tenda dele, Deus o visitou. Agora vamos lá, qual era a bênção que ele queria? Era um toque? Não. Ele queria uma palavra. Deixa eu te falar. Homens que são tocados por Deus vão a um lugar, mas homens que têm uma palavra de Deus vão a outro lugar. Homens que têm uma palavra vão mais longe. Porque deixa eu te falar, se Deus te tocar hoje, que garantia você tem? E aqui a gente vai encerrar. Pronto, consegui pregar o que eu queria pregar de Gênesis. Se Deus te tocar hoje, que garantia você tem? Já para pensar? Pô, João, tô triste com Deus. Eu voltei 3 anos no culto, Deus me toca e nada acontece. E quem disse que o toque dá garantia? A palavra dá garantia. Porque a palavra diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Podem passar céus e terras, mas a palavra de Deus nunca passará. Se você lutar com Deus, você ouvir algo de Deus, você já tem uma realidade. Porque tudo que Deus fala, cria. Deus disse, haja luz, houve luz. Tudo que Deus fala, cria. Portanto, se Deus toca a sua amiga, hoje ela não tem garantia. Se Ele te dá uma palavra, você tem. Você vai ganhar a sua escola. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se você está entendendo isso. Se você lutar com Deus, ouvir uma palavra dEle, você tem tudo. Tento filho, tem 10 anos, nada acontece. Se tu tem uma palavra, você já está grávida. Você não está entendendo? Ou você é ateu, você está vivendo a filosofia ateísta. Eu não vivo a filosofia ateísta. Eu vivo por aquilo que os meus olhos não veem, a partir daquilo que foi dito. Você é mãe. Está lá a mulher tentando ter filho, tem 10 anos. Você tem a palavra, você já é grávida. Não é no Kairos, mas no Cronos. Não é no Cronos, mas no Kairos você é. João, Deus me disse que eu vou ganhar minha escola, mas nada aconteceu até agora. Você tem a palavra? Deixa eu te falar. Você acha que Deus vai mentir? É por isso que eu digo, seja um caçador de palavras de Deus. Você tem que lutar com Deus de tal forma que você vai conseguir tirar da boca dele uma palavra. Se você ouvir hoje que você é evangelista, acabou. Você vai queimar 6, 7, 8, 9, 10 anos na rua. Você vai comemorar seu aniversário, vai sair do aniversário, você vai para a balada, vai para a rua. O mundo vai descansar, você vai para a rua. Porque seu descanso sabe quando é? Quando os céus se abrirem. Jesus vem montado num cavalo branco, cetro de justiça na sua mão direita, dizendo, eu vim governar sobre as nações. Eu vim me aceitar sobre o trono de Davi. Esse é o nosso descanso. Até lá a gente vai queimar por Jesus. Qual a palavra que Ele vai te entregar hoje? Eu quero que você pergunte para Ele, Deus, qual a palavra de hoje? É minha escola? É meu pai? É minha mãe? É minha medicina? É que eu vou ser o quê? Eu sou missionário transcultural? Quem sou eu? Deus quer te falar quem você é. E dependendo do que Ele te falar. Só que prepara. Com 17 anos eu estava me preparando. Com 18. Me preparando, terminei meus estudos e ia fazer medicina. Quando Ele soltou e falou, você é evangelista e só. Tem como ser os dois. Mas Ele falou para mim, você é só um evangelista. Entreguei. Você quer a palavra? Vai ter que preparar para fazer isso aqui, ó. Abre mão de algumas coisas, mas você estará se tornando quem Deus te criou para ser. Só abre as suas mãos e vamos lutar com Deus. Só abre as suas mãos. Abre as suas mãos e feche os seus olhos.